Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Fé Cast. Eu sou o André. Eu sou o Taicir. Eu sou a Simone. E eu sou o Jefferson. Estamos aqui diretamente de Garopaba, com a nova edição, a segunda temporada do FéCast. E se você tem fé, então fique com a gente aí até o final do vídeo. Muito bem-vindos aqui, então, a Simone, né, e o Jefferson. Amém, estão aqui hoje Deus. com a gente, e o nosso velho amigo de longa data, o pastor Taicir, né? Hoje vai me deixar falar um pouco, né, pastor Taicir? Vou tentar. Ele tá meio gripado hoje, então é capaz de eu conseguir falar alguma coisa hoje. De qualquer maneira, né, estamos aqui com a Simone, com o Jefferson, um casal cristão, né? Sim. Que estão congregando na mesma igreja que eu, na GBC, Sim. né? Sim. E um prazer tê-los aqui, né? Um excelente poder, deu certo aqui, porque às vezes é difícil a gente conseguir, né? Conciliar horário, né? Amém. Aham. Nós que agradecemos. E a gente conseguiu realmente trazer vocês aqui. E vamos para a palavra? Amém. Amém. Vamos para a Amém. palavra. Qual é a palavra? Salmos... Quem é que manda na tua casa? Quem é que manda na tua casa lá, Jefferson? Lá em casa sou eu. Eu lá em casa eu mando, mas ninguém obedece. A última palavra lá em casa é sempre minha, né? Sim, senhora. É a mando da mulher, né? Então já vou direto perguntar para ela a palavra. 128, Salmo 128, Amém. do 3 ao 6. Já tá aqui, ó. Já tá aqui. Salmo 128, do 3 ao 6. Bendita é tua palavra. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Muito boa passagem. Amém. Muito boa Amém. passagem. O que tu vai trazer de entendimento para nós, Simone, dessa palavra? Então, essa palavra, ela fala muito comigo sobre o propósito inicial, né, de Deus para a humanidade, para nós, né, é sermos imagem e semelhança de Cristo, mas também tem ali, né, a família. E eu vejo muitas igrejas, em muitos lugares, falando sobre vários assuntos, várias coisas, mas a família, que é o principal. Tanto é que a Bíblia inicia num casamento e termina em outro. Exatamente. Né? Sim. Amém. Inicia no casamento de Adão e Eva e termina, né? Que daí é um casamento terreno. Sim. E termina com um casamento celestial ali de Cristo Com a igreja. com a igreja. Então, Amém. e ao decorrer da Bíblia, tem vários casamentos ali. Tem Sim. várias uniões, tem várias situações e não muito distante do que a gente vive hoje em dia. Então, essa palavra fala comigo no meio, né, da Bíblia, né, desse casamento terreno para esse casamento celestial, o quão maravilhosos são as promessas que o Senhor tem para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Amém. Então, E- segundo a Bíblia, segundo tu nos chamou a atenção, a família é um projeto de Deus, desde o começo, né? projeto de Deus desde o começo, desde o início. É o primeiro ministério, é o primeiro, né, como é que a gente diz? Instituição de Deus é a família. Sim, é o fundamento, é a base para base. tudo, né? Né? Mas me diz uma coisa, como é que é aquela história lá no Jardim do Éden, lá, que a Eva que comeu do fruto e foi lá, deu pro marido? Como é que é essa história aí? Pois é, essa história A mulher tava lá com a cobra, com a serpente. O homem não tinha culpa de nada, né? Não, né? A Não culpa foi foi da sempre mulher, da né? mulher, né? Foi da mulher. Então, isso aí, esse assunto, assim, eu trabalho, né? Eu sou professora numa escola cristã e os alunos, eles falam muito sobre isso. Ah, mas a Eva que foi lá e comeu e ainda levou pro Adão. Eu digo, não, gente, calma aí, não é assim, né, que funciona. Vamos conversar sobre isso, vamos ver como é que é. São escolhas, né, que as pessoas fazem. Ali fala, né, que a Eva estava ali e veio a serpente e ofereceu. Eu creio que foi, aos poucos, a Eva foi
por uma confusão dentro do relacionamento, foi se distanciando Tô me dos coçando propósitos iniciais, né? De Cristo. Deixa eu só dar um pause aqui, porque assim, a serpente era o ser mais inteligente, mais esperto Sim. de todo o jardim. Sim. Não, então a gente sabe que não havia nenhum outro ser mais esperto que a serpente, tá certo, pastor? Tá certo. Sim. Então, assim, para convencer o homem ia ser fácil, né? Aham. O problema é quando chegasse na mulher, a cobra ia ter dificuldade. Então, eu acho que ela foi É. primeiro na mulher, porque depois o homem... Sabe o que eu acho interessante? O jogo de empurra-empurra, né? Daí, Deus vai... Aonde que ele vai? Ele vai em Adão, que o Adão era o cabeça, o cabeça. né? E daí, Adão já empurrou para Eva. A mulher que tu me deste, né? E daí a Eva já se defendeu. Não, a serpente, né? Tipo, a gente tem essa tendência de se autopreservar, né? Exatamente. De jogar a culpa pro outro. Exatamente. E aí, assim, né, esses casamentos bíblicos que a gente vê. E aí eu começo a me questionar e comecei, há uns anos atrás, eu e meu marido, a gente trabalhou no Ministério de Família por 2 anos. E nós começamos a ver várias situações e trabalhar, né, junto com casais, fazendo dinâmicas e tal. Fizemos um curso, Casados para Sempre. E isso me chamou muita atenção e tocou muito no meu coração. De quantas famílias, às vezes por não observar, às vezes por orgulho, são destruídas por não se darem conta do que está acontecendo e não irem atrás em busca de algo para solucionar o problema. Deixa eu te perguntar a respeito da vida de vocês, só pra gente Sim. ter uma ideia. Sim. Vocês são casados há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Vai fazer agora novembro. E vocês já eram cristãos? Se Sim. converteram depois de casados? Já Como é que éramos. foi como é que Jesus entrou aí, esse fio de 3 dobras entrou na história? Posso falar? Pode. Eu há 8 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus. Mas faz 5 que eu casei com a Simone. Aonde eu me firmei, aonde Deus me preparou nesse tempo para mim ter a minha família. Então foi onde eu me firmei mais com Cristo, foi nesses 5 anos do casamento. Porque sozinho não é fácil. E a própria Bíblia diz que nós devemos andar entre 2, né? E o Senhor uniu o homem e a mulher uma só Amém, carne, amém, né? amém. Então, vai falar em Gênesis. E ali, legal que daí ele fala que daí, né, é melhor ser 2 do que 1, e daí o fio de 3 dobras, quer dizer que ele tá Ele junto. tá ali, Então, se a gente parar para analisar a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos adverte como um manual de instrução, para a gente Muito, poder muito desfrutar benção. dessa bênção que é o Uma casamento. pergunta, né? Jefferson. Tu tá, então, há 8 anos convertido. 8 anos. Tu teve 3 anos solteiro. 3 anos solteiro. Nesses 3 anos, tu não conhecia a Simone. Não. Mas tu tava em oração, pedindo para Deus. Fiquei assim, ó, eu fiquei 3 anos, um dos meus primeiros pedidos ao Senhor era uma família, né? Porque eu cresci sem, e aí eu disse, Senhor, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma filha. E aí Deus falava muito comigo, sabe, através da palavra dele, algumas vezes em sonhos, e usava pessoas também. E tu tava congregando já em alguma igreja nessa Isso, eu época? comecei na Batista Betel, ali no Campo Duna, né? A minha história começou ali, Sim. enfim. E aí eu esperei E aí, em depois paciência. passou 3 anos em oração, em vida buscando do Senhor, né? Sim. E aí veio a Não. prova. Então, André, o que acontece? Eu esperei que o paciente chegue uma hora que eu desisti. Eu falei, Senhor, se é pra mim te servir sozinho, eu vou te servir sozinho. E aí ele me deu a minha esposa. Amém, amém. Foi essa... Sabe aquela coisa que quando tu fica muito fixo numa coisa só, tu acaba tirando o foco, né? De servir a Deus, de ter a Sim, comunhão com Deus. sim. E na hora que tu busca o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas E a, são a acrescentadas, entrega, né? né? Que eu disse, Senhor, se é pra mim te servir sozinho, e Deus conhece nós... Sim, ele disse, sonda não, nossos corações. sozinho tu não vai conseguir. Ele sabe, né? Ele Sozinho... a Por gente isso que ele já chama de auxiliadora. né? Isso, Que bênção, não glória a consegue. Deus. E a Simone, antes dos 5 anos, estava já em alguma igreja? Eu me converti há 10 anos, eu conheci Cristo, né, 10 anos atrás, foi no Bola de Neve, daí eu fiquei uns 2 anos ali, aí depois eu saí da igreja, parei de congregar. Ficou E depois desviada? Fiquei, né, o famoso desviado. Mas estava em casa lendo Bíblia ou desviou total, apostatou? Apostatei. O desviado é uma coisa, Apostatar Não, apostatar não, tá? Eu saí dos caminhos, não
Porque acaba esfriando, né? É uma consequência. E assim, ó, eu tinha a palavra no meu coração, né? Tinha algumas coisas que aconteciam e o espírito, né? Por mais que a gente diga, não, quando tu tá longe... Nem pra pecar o cara serve, mano. Não, depois que tu conhece Cristo, até peca. Mas paga um preço. Paga um preço. Então, eu comecei a pagar esse preço. Daí, eu disse não. E tu tava em oração também pra família? Tava em oração buscando o marido? Eu confesso que eu não tava muito em oração. Eu tava assim, tipo... Deixando rolar. Vamos seguir. Porque eu tava tão arrebentada que eu acho que eu já nem consegui orar. Aí eu disse, não, mas eu tenho que dar um jeito. E aí foi muito assim, ó, muito de Deus, sabe? E aí eu vejo como Deus é maravilhoso. Sim. E por isso, dessa palavra, aí eu comecei saí daqui de Garopaba, fui para Tubarão. Fiquei 3, 4 meses lá, sozinha. E aí eu disse, Senhor, é aqui que eu vou me renovar, é aqui que tu vai fazer a obra. E comecei em oração para voltar, né? Porque eu precisava voltar, eu tinha que voltar para os caminhos do Senhor. E aí ele me botava assim, eu não conhecia ninguém. E eu, mas eu preciso conversar com alguém. Aí eu abria o Instagram, tava a foto dele. Aí eu abria o WhatsApp, tinha o grupo da Batista Betel, que foi onde a gente se viu. Saiu do Bola de Neve e foi pra Batista Betel. Isso, e daí depois saí. E aí eu abri o WhatsApp, tava ele. Vou conversar com ele. E aí a gente começou a conversar. E começou a conversar. Não sei se, né? Eu sei que foi a pessoa que, né? Deus, eu creio que Deus colocou ali no momento pra gente estar conversando. E a gente foi conversando, e a gente foi amadurecendo, foi amadurecendo. E o mais interessante, assim, ó, que eu acho que os casais não se dão conta e que é necessário, e por isso que a gente precisa falar sobre relacionamento. Agora chegou no ponto que eu queria. Vamos lá. Por isso que a gente precisa falar sobre relacionamento, é o seguinte, é uma construção diária. É tijolinho por tijolinho. Não existe aquela coisa de paixão, de, sabe? Até existe, perfeito, né? mas assim, sim, mas não é esse o propósito não é esse, não né? é esse. Sabe que quando eu casei, o pastor, inclusive meu irmão, né? E o pastor Vilmar, que eu quero trazer aqui, vou conversar com ele, que é uma bênção. Ele disse assim, que a gente não casa para ser feliz, não. A gente casa para fazer o outro feliz. Exatamente. Porque se tu estiveres empenhado em fazê-lo feliz e ele em te fazer feliz, consequentemente a coisa vai rolar. Viu, amor? Viu, ó? Viu? A fazer-me feliz, tá? Vive, eu quero gravar contigo, vou te pegar. E aí é exatamente isso, assim, ó. Quando nós temos problemas, dificuldades, que todo casal tem, não é porque a gente é cristão que a gente vai... Mas só um pouquinho, lá em casa o problema nunca é eu. Não, o problema sempre, nunca é ela. É sempre tu. Porque ela é perfeita. E eu é que sou um pobre pecador. Ó, a mesma coisa que o Adão falou lá para o Senhor. A mulher que tu me deste. A mulher ainda culpou. Não, mas assim, Deus, ó, né? eu agradeço a Deus por ter me dado a minha mulher. Sou grato, entendeu? Eu sou muito grato a Deus. Hoje eu entendo o quão a gente às vezes não percebe, mas o quão abençoado a gente é, porque em alguns momentos eu tenho vontade assim de sumir de casa. Sim. Né? Sim. Como tu falou, todas as casas, cristão ou não cristão, o problema sempre estão mesmo. Tem. E às vezes tem vontade de sumir. Ela tá naqueles dias dela lá. A grande questão, no meu ponto de vista, e à luz das escrituras, né, é que a gente acaba sofrendo por não conhecer as escrituras, não conhecer a verdade que liberta, né? E a gente acaba se relacionando com Deus de uma maneira muito superficial, né? E no que diz respeito à família, agora eu queria entrar nesse assunto contigo. Quando é que tu despertou para esse ministério? Essa moça aqui, ela está começando um ministério, posso chamar de ministério, né? Sim. Fala um pouquinho para nós, quando é que foi que caiu a ficha que tu deveria servir à igreja, aos irmãos, nesse sentido de trazer um direcionamento a respeito de família, a respeito de entrega do casal, né? De um para o outro, e na criação dos filhos, enfim. Sim, nós estamos juntos, vai fazer 5 anos. E 4 anos atrás a gente iniciou o curso, né? Sim. O curso Casados para Sempre. E o que tocou no meu Esse coração... curso, onde é que ele é ministrado? Ele foi ministrado... Ele é ministrado em qualquer igreja. Qualquer igreja pode implementar. Pode implementar esse curso. E nós fizemos... Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, na época que nós estávamos na Assembleia de Deus. E foi uma bênção para as nossas vidas. Nós conseguimos entender
o casamento é a aliança de Deus com seu povo. É o quão maravilhoso é uma família. Sim. E eu vi famílias destruídas, acabadas, dentro da minha própria família, eu vi. Por quê? Por orgulho, por soberba, eu vi, e eu não desejo isso para minha família. E aí eu comecei a ir atrás, e esse curso foi que me... Despertou. E o nosso relacionamento. A questão assim de entrega, que a gente tem que ter pelo outro, aquilo que tu falou, eu tenho que fazer ele feliz e não eu. O quanto eu mudei de quando nós começamos e o quanto ele mudou, e que vale a pena. Vale a pena investir. Hoje tu tá como terapeuta, isso? Hoje fez um curso. Eu fiz um curso de terapeuta cristã. Para casais. O meu foco é para casais com ênfase na família, né? Perfeito. E eu vou começar agora um curso bem focado nisso, né? De casais com ênfase na família. Porque eu vejo quanta família destruída por falta de essa destruição tu enxerga dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs? Né? É uma verdade, né? É uma verdade. E muitas vezes a gente tapa o sol com a peneira, vive uma religiosidade. Muitos casais a gente percebe assim, talvez em comunidades maiores não se perceba tão fácil, mas quando a gente tem um pouquinho mais de proximidade acaba, né? É por isso que eu acho muito legal os pequenos grupos. Que a gente tá olho tem intimidade. No olho, tu acaba percebendo, né? Que as pessoas às vezes estão vivendo uma falácia ali, uma mentira. Aí tem aquela historinha que vocês já devem ter escutado várias vezes, né? Que o filhinho chega pro pastor e pergunta se eles poderiam morar na igreja. Aí, por que vocês estão passando alguma dificuldade lá? Não, porque aqui o pai e a mãe não brigam. Eles chamam um de amor. Bem verdade mesmo. Mas aí, eu tenho um versículo que eu queria ver aqui também. É aquele que está em Romanos 12, 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso aqui faz toda a diferença no casamento. Amados, quem aí que está nos assistindo não quer experimentar essa coisa maravilhosa que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Como a gente leu no Salmo ali, tem promessa. Tem promessa. Sabe? O Senhor, ele tem nos orientado através da sua palavra. Eu gosto muito de Josué quando fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele sobe num monte e começa a falar as bênçãos e vai para outro monte, para ficar bem claro que é outra posição, e fala das maldições e diz assim: agora vocês escolhem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tudo inicia aqui. Tudo inicia aqui, nesse versículo. Nessa renovação da mente. E aí entra o que Cristo falou para Nicodemos, quando ele pergunta o que é preciso fazer. É preciso nascer de novo. Voltar pro ventre da mãe? Como assim? Não, aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o que né, voltando ali para tua pergunta, o que despertou? Primeiro, o meu relacionamento cristão, hoje cristão, porque eu já tive outros relacionamentos que não são cristãos. E, é cristão, então tem que ser maravilhoso, tem que ser isso. Não, não é que seja maravilhoso, perfeito. É que é diferente. Existe uma proposta diferente. Papéis são bem estabelecidos. Né? O papel do homem, o que o homem faz? O homem protege, o homem é o cabeça. A mulher é o quê? E aí, quando você consegue enxergar essa grandiosidade e perfeição que o Senhor fez, que é a instituição família, você se apaixona e vê que não é só uma união de laços, assim, é muito maior. Deus, ele é o alicerce do casamento, né? E aí porque daí ele passa a ser o quê? Ele passa a ser o alicerce. Né? Tá, eu vou fazer assim, ó, que o Alexandre hoje não tá aqui, o Alexandre tá de férias, né? Eu ouvi dizer que ele foi viajar, né? Foi pra onde é que ele foi mesmo? O terceiro Polo Lopes. E assim, ó, o que hoje em dia tu vê que é o maior problema das famílias? Do relacionamento, né? Não vamos falar da família em geral, vamos trazer um contexto, vamos estreitar. Casamento. O relacionamento marido e mulher dentro da igreja,
ou fora da igreja, o que tu vê que é o maior problema que está separando os casais? Comunicação. Falha, distorção. Nula, não tem às vezes. Nula. Comunicação é o primeiro. Então, vamos voltar para aquele ponto de que tu tens que te empenhar em fazer ele feliz e ele te fazer feliz. Se tu não sabe o que ele precisa para ser feliz, se não há comunicação, já começa... Exatamente. Não, eu acho que esse ponto é bem interessante. Por exemplo, se a minha mulher não falasse nada, ficasse quieta, a comunicação ia ser perfeita. Mas tu sabe que um dos pontos que é bem forte entre um relacionamento é o tal do acordo, né? É o casal estar de acordo com as decisões que vai tomar. A nossa oração nem passa do teto. Mas eu e minha esposa fomos e ainda somos trabalhados. Somos. É no acordo. No acordo. É nós entrarmos em concordância em qualquer decisão da nossa vida. Isso E vocês têm uma filha de... 3 anos. 3 anos. E um menino de que benção. 17. Um menino de? 17. De 17. Que benção. Glória a Deus. E aí, isso interfere às vezes um pouco, porque daí vocês estão juntos há 5 anos, né? Então o filho do outro menino é de outro relacionamento. De outro relacionamento. É teu ou dele? É meu. É teu. Mas ele já está maior, ele já vai fazer 18 já vai fazer 18 agora em setembro. E ele é cristão? Não. Ele conhece Cristo. Ainda não se converteu. Ainda... ele ficou um tempo comigo, daí com a minha saída, né? Mas é uma fase, querido. Em nome de Jesus. Né? A gente consagra os nossos filhos, a nossa família ao Senhor. E tem um versículo que eu gosto muito, né? Que é, ensina o teu filho no caminho. Quer dizer, na caminhada. Exemplo é tudo, né? Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para o Senhor. E ele, assim, eu vejo que ele tem temor, sabe? Eu vejo que ele teme, ele faz escolhas boas, né? Claro que teve a fasezinha dele ali dos 14 anos, mas é processo. Claro, sim. Processo. Né? Faz parte. Mas aí você sendo... ele de vez em quando não te pede para orar, tipo assim, o meu filho, que também tá desviado, ele pediu para batizar com 8 aninhos, né? Se criou num lar cristão. E hoje tá com 25 e tá dando uma they call walking the wild side. Tá dando uma caminhada ali pelo lado escuro da lua. Mas ele, quando tem alguma decisão de trabalho importante, alguma coisa assim, ele manda mensagem: pai, ora por mim que eu tô para fechar um negócio. Né? Então, a sementinha foi plantada. Foi plantada. Ali, né? E a gente tem que amá-los incondicionalmente para que essas promessas se estendam, né? Para 3, 4 mil gerações. Sim. Amém? E o dia que ele se converter, realmente vai ser uma alegria tão grande, porque eu creio que vai acabar, né? Tanto... Porque assim, chega numa hora que a pessoa cansa de viver no mundo, de estar escravo das coisas materiais, das coisas, sabe, que não te preenchem, né? E essa hora, quando chegar, vai ser uma alegria tão grande de você... Porque a gente poder enxergar, né, todo o propósito de Cristo, né? Tudo que foi criado e o que nós temos para receber com Cristo, o que tem no mundo passa a ser... Sim. Né? Efêmero, supérfluo, né? Nada. Então, o casamento, vocês concordam comigo que é um reflexo da aliança de Deus? Já que tu tocou no ponto de que nós, a igreja, somos a noiva de Cristo? Sim. Sim? Sim, com certeza. O que tu acha, André? Qual é que é a pergunta de novo? Que se o casamento é um reflexo da aliança de Deus. Sim, com certeza. Para pensar. Jesus deu a vida por nós, certo? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que, né, a gente pudesse ser alcançado. Nós, como pais, a gente não faria tudo para salvar um filho? Sim. Então, eu creio que Deus ele nos permitiu viver esse contexto de família exatamente para que a gente pudesse experimentar um pouquinho do que é esse amor de Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Não, e assim, ó, o que mais... E aí, hoje, quando a gente estava vindo, eu estava comentando com meu marido, tem um casal lá na Assembleia de Deus, que, assim, ó, um casalzinho, um senhor e uma senhora que tiveram várias dificuldades. Perderam um filho, né, um filhinho com câncer e tal. E aí, ela começou a trabalhar na minha casa.
E aí nós começamos a conversar, comecei a levar. E assim, não, pra, né, ficar bem claro, não tem nada de mim ali. É tudo Cristo, porque tudo é dele para ele, né? Todas as coisas são deles. Então, assim, foi o momento deles que Cristo quis alcançá-los. E é tão lindo de ver. A gente fez um casamento para eles. Que legal. Sabe? Uhum. Foi uma festa de casamento. Uma festa. O pastor foi lá, sabe? Casaram no civil. Sim. E hoje, às vezes, ela me manda mensagem, né? Não sabe ler, não sabe escrever, mas aí ela me manda áudio e tal. E aí eu tava falando para ele, essas coisas não tem preço. Não tem preço. Que legal, que legal. Satisfação da gente poder ser participante, né, da obra do Senhor é algo extraordinário. Algo assim... E a Simone se dedicou, que conseguiu um salão. A mulher doou o salão. Que legal. Nós juntamos pila, fizemos uma churrascada. Uma churrascada. Que legal. Bolo. Vocês curtiram mais que o casal. Que legal. Foi... A noiva chegou a desmaiar de emoção. Que legal, que legal. Foi, mas assim, tudo porque Deus quis. Cristo quis. Sim, Cristo. ele que é o autor de tudo, né? Mas a gente colabora, né? Tu teve o teu papel, ele teve o papel dele, as pessoas que ajudaram doando qualquer valor também tiveram o papel, né? Esse mover dele que é maravilhoso. É maravilhoso, é isso. E aí quando a coisa se realiza, quando tu vê aquilo, dá uma alegria tão grande, às vezes umas coisas simples, né? Sim. E é muito bom mesmo, é muito boa essa vida, né? Show de bola. E assim, agora foi falado então no maior problema que é a comunicação. Né? Vamos lá então. A gente falou de comunicação, falha na comunicação, né? Outros pontos aqui que eu coloquei para a gente poder explorar um pouquinho, talvez respeito mútuo, né? Essa parceria que tu falaste, de estar em sintonia, né? Vocês oram juntos? Sim. Como casal? Sim. Confesso, irmão, Simone conversamos esses dias. Um casal é difícil orar junto. Difícil. Mas difícil. A gente se esforça. A gente tem. Eu oro todos os dias de manhã com a minha esposa. E normalmente quando eu e minha esposa oramos, aí, né? Sempre dá alguma coisa, se levanta, sempre tem algumas coisinhas, mas a gente sabe porque a palavra fala, né, que o homem saia da parentela da casa do seu pai e da sua mãe, junte-se a uma mulher e que os dois sejam um. Então, quer dizer, quando vocês agora oram, é como se fosse um orando, vocês dois. É isso, pastor? Exatamente. Entendeu? E se tu orar sozinho, é meia oração. Se ela orar sozinha, é meia oração. Paulo fala que se a gente não tiver em concordância, nossas orações não vão passar do teto. Então, é importantíssimo a gente ter esse tempo de oração, essa preocupação de estar orando em concordância, porque daí tu tá orando pro Senhor para que ela, sei lá, pinte a casa de azul e ela orando para que tu pinte de vermelho. Daí não. Aí Deus vai ficar, o que vocês querem? Decide, né? E pode botar mais algum ponto? Não, eu vou falar então. Posso falar? Pode, lógico. Obrigado. Vou te dar uma chance. Acabou teu tempo. Primeiro ponto, comunicação. Segundo ponto mais difícil dos casais. Os papéis. Inversão de papéis. Tá, mas assim, ó, quando hoje em dia a mulherada, com todo respeito, né? Mas a mulherada é pai e mãe. Satanás é especialista em querer fazer esse tipo de confusão, né? E que é algo bem bacana a mulher ser valorizada e ter o seu papel na sociedade, só que o diabo pega aquilo ali e transforma em algo assim. A gente vê mulheres hoje tomando o papel de matriarca, que nem é uma palavra que nem existe, né? Não deveria nem existir, né? Porque é o patriarca, é o homem que deveria ser o cabeça do lar. E isso não é desonra nenhuma para a mulher, porque a palavra diz que elas são auxiliadoras, e a palavra submissa é uma submissão, ela está engajada na mesma missão. Sim, exatamente, eu ia falar sobre isso. A mulher, ela entende muito mal essa palavra da submissão, né? Que é como tu falou, ela tá debaixo da mesma missão. Os dois têm o mesmo foco, o mesmo propósito. Só que o que acontece? Quando os papéis se invertem, o foco vira outro. Eu agredi ele e ele me agredir. Eu afrontar ele e ele me afrontar. E cadê Cristo? Acabou o respeito, né? Tá, mas assim, vamos falar de um exemplo, colocar um exemplo bem... que a gente possa realmente, as pessoas, né, possam estar nos ouvindo e tá entendendo, né? Esse desvio de função. Me cita um exemplo de um desvio de função. Ai. Então eu vou colocar um. Tá. O homem está desempregado.
Sim. Não conseguiu um emprego, está procurando emprego, não sei nem se está procurando, se está fugindo, mas ele não está trabalhando. Um exemplo, né? Uma hipótese. Sim. E a mulher acaba conseguindo um emprego, está fazendo faxina, está provendo o lar. Coisa que deveria ser do homem. Isso é um desvio de função, é isso? Sim. Mas acontece. Acontece. Bastante. E aí, o que acontece depois disso? Aí a mulher vai jogar na cara do marido alguma coisa. Aí é que tá. Aí que entra o desvio de função. Porque até então ela tá tudo certo. suprindo uma necessidade, talvez momentânea, né? Hoje em dia, principalmente na nossa cidade, nós estávamos conversando esses dias, que se os dois não estiverem trabalhando, uma família que paga aluguel não consegue se manter em Garopaba. Não consegue. Então, a nossa realidade hoje, ela tá diferente. Agora, os princípios bíblicos, eles vão além disso, de dizer assim, não, eu que estou botando dinheiro na mesa, eu que decido como a gente vai gastar, né? Que a grande questão é do entendimento, né, dessa situação, por exemplo, e que a mulher tem o papel dela. Ela é auxiliadora, ela tem que estar do lado do marido. E também, claro, nessa situação não pode o marido se acomodar, porque daí é muito fácil, né? Aí fica muito fácil, aí se acomoda e fica lá, e a mulher que fica... Tem muito homem, né, banana também, né? Tem. Que acaba Só que assim, ó, delegando, o que acontece? Eu não vejo mal nisso, sabe? Eu acho que se é uma situação X, né, ali... Temporária e que precisa, ok. Mas não pode também entrar... Quando começa a entrar nessa questão da mulher, começar a agredir, começar a falar... É porque ou o rapaz não está fazendo, não está indo atrás, porque alguma coisa ela está sentindo. Exato. E daí, né? a gente volta pro diálogo. E aí a gente volta para a falta da comunicação, porque tudo leva para comunicação. Tudo no relacionamento leva para comunicação. Sim. Ter emprego, não ter emprego, ter dinheiro. Esse primeiro problema da comunicação, ele tá com todos os outros. Tudo. Filhos. O que nós vamos fazer com os filhos? Vamos ensinar e punir assim, ou vamos assim? Quando, né? A gente e o homem, ele precisa muito de algo chamado valorização. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser valorizado, sabe? E eu vejo que isso é algo que muitas vezes as esposas têm pecado nesse sentido. Sim. De não dar o devido valor, porque mesmo que o cara esteja desempregado, se ele tem aquela injeção de ânimo da esposa, não, eu sei que tu é capaz, eu sei que tu consegue, né? Vamos lutar junto, eu tô aqui para te ajudar. O cara vai sair daquela zona de conforto, daquele marasmo, e vai dizer, não, eu preciso demonstrar que eu posso, que eu sou um homem de Deus e eu vou conseguir. Deus ajuda. Sem Deus contar ajuda. Isso, né? Que nós estamos do lado do time vencedor, né? A gente pode contar com Deus em oração, a gente pode contar com os irmãos também, para estarem nos ajudando em oração, intercedendo, e a coisa vira. E essa situação, por exemplo, a gente pode ver também como uma situação de que, bom, a mulher precisa se fortalecer como adjuntora, como auxiliar dele, e bom, essa situação se instaurou ali naquela família, naquele momento, exatamente para isso. Para ela estar nesse papel e ao mesmo tempo... Porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Sim. Deus une propósito. Deus nos uniu, Deus uniu vocês, né? Então, assim, de repente, essa situação é para isso também. E aí a mulher vai fazer o quê? Vai começar a agredir, vai começar com palavras e coisas, dizendo, tu é um frouxo, tu não faz, tu isso, sim, tu não tá indo atrás. Uma outra questão, com o orgulho ferido ali, cara, duas coisas que antes foi comentado que me passou batido, o silêncio às vezes machuca mais do que palavras, né? Fica aquele climinha assim, né? Mas a palavra fala que a sabedoria está no silêncio, não é isso? Não, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Meu amor. Que seja uma mulher sábia. Eu tô falando de tu ignorar a pessoa, estão ali na mesa tomando café e ninguém dá o primeiro passo, ninguém quer dar o abraço a torcer, né? Isso já aconteceu. Lá no início, da gente, os dois mudam, né? Ninguém falava nada. Né? Porque eu sei de tudo, aquele chá de silêncio. Eu sei de tudo. E aí Deus tem que trabalhar, e Deus é perfeito. E perdão, daí entra o perdão ali, e tem uma que o seu Vilmar falava muito, né, que, lógico, Bíblia, tudo com base bíblica, né, pra gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Daí diz assim, daí tu dorme virado para um lado e a esposa para o outro, e quem é que tu acha que tá no meio?
É o capeta que tá querendo dividir vocês. Então, cara, se tiver uma mágoa no casamento... Uma outra questão. Desculpa interromper o Taicier. Uma outra questão que eu vejo que é muito importante. As mulheres têm mais facilidade de estarem na igreja, presentes na igreja. Sim. Eu frequento... como eu criei esse programa do FECast, no YouTube, e assim, eu frequento muitas igrejas. Eu fui na igreja do pastor Taicir, fui na igreja do pastor... Inúmeros pastores, desculpa. E assim, eu vejo mais mulheres nas igrejas, mulheres às vezes com os filhos, e vejo poucos homens. E os poucos homens que estão na igreja estão junto com uma mulher, com uma esposa. Eles nunca estão solteiros, é raro, assim. Sim. A maioria dos homens que estão lá estão já com a esposa. E vejo muitas mulheres lá na igreja que os maridos não vão. Ou porque foram jogar um futebol com um amigo, ou porque ficou em casa porque estava cansado do trabalho. Então, assim, e eu vejo que uma média, assim, pelo que eu vi, 70% são mulheres solteiras ou casadas que os maridos não estão na igreja. E, assim, o que é que se dá isso? Né? Esses dias, inclusive, teve um pastor que falou aqui que quando o homem vai pro futebol, ele pega e lixa, lustra a chuteira, arruma o uniforme dele, tá tudo passadinho, vai lá todo bacana. Às vezes vai na igreja com um chinelo, vai de bermuda, todo... Né? Nem com nenhum cuidado. Sim, nada contra. Quem quiser ir pra igreja de chinelo, vai pra igreja. Mas assim, a questão não é essa. A questão é que um cuidado maior... Né? E se puder faltar na igreja para ir pro futebol, um churrasco com os amigos, é o churrasco com os amigos. E a mulher não, a mulher tem essa questão, eu vejo pelo menos isso, eu tô certo, né? Mais ou menos, pastor? Eu creio que sim, tem uma... Eu nunca parei para pensar nesse sentido, mas tem coerência, assim, no que tu tá porque tirando, assim, né? na verdade, eu vi um podcast em que foi falado isso. E depois eu comecei a reparar e eu vi que sim, que era a verdade. Sim. Botei a prova, né? E aí o que é devido ao que é isso? Eu acho que cada situação é uma situação, né? Cada contexto é um. A gente não pode estar generalizando, né? Eu creio que muitos homens não vão porque ou estão cansados, eu não sei. Mas assim, eu vou falar de nós, né? Sim. Nós temos estávamos, né, em uma transição de uma denominação para outra, e em alguns momentos o Jefferson não se sente ainda, né, apto para estar indo. E, mas assim, ele vai na igreja, não, né? ele vai, mas assim, não com tanta frequência quanto eu. Sim. Né? Não, mas eu vejo assim, porque talvez tenha sido... Eu vejo mulheres na igreja que nunca vi. Ah, sim, tá. Marido, entendeu? Não. Ou vi uma vez. Sim, eu acho que a mulher ela é mais envolvida sensível, né? E acaba sendo despertada. Mas até a gente vê o amor de Deus, né? Na complexidade do casamento, de que ele fez um mais prático, né? Um que é mais focado em ser o provedor, em resolver as paradas. E a mulher é mais sentimento, é mais coração. Então, vai mais nessa busca, né? Seguindo ela essa linha, ela acaba sendo a que vai buscar primeiro. E a gente vai junto para, né? Cuidar da esposa, enfim, né? Então, Deus usa a mulher para trazer o homem para a igreja. Se uma mulher tem em casa um marido e o cara não quer ir para a igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de negócio de religião... E a mulher é fervorosa da religião, ama a Deus, ama a palavra, ama Jesus. O que uma mulher faz? Bom, para começar, eu acho assim, se a mulher já se casou com um homem que não é cristão, ela sendo cristão, ela tá num jugo desigual. Então, assim, né, até que ponto, né, a palavra penetrou no coracabra dela? Porque se tu é cristã... eu vou transformar a ovelha, como é que é? A cabra em ovelha, né? Agora, o que pode acontecer é o seguinte, a mulher também se converteu depois de casada e daí ela... Exatamente. Aí o que ela faz? Ela ora. Isso. O que Paulo fala? Ele diz assim,
Se tiver um dos dois que é cristão e o outro não, continua casado. Se o outro quiser continuar casado, continua casado, que tu vai ganhar ele para o Senhor. Né? Porque então, o Senhor é é fiel. esse, né? A separação em último caso. Último caso. Só se o outro não te quiser mais. Assim, ou eu ou Jesus. Daí tu diz, então... não vai perder tua salvação, né? A Sim. salvação é individual, né? Sim, E sim, foi sim. uma das coisas que nós conversamos. Perfeito. Né? Nós até no casamento a gente olha, nenhum pode ser pedra de tropeço pro outro, porque a salvação é individual. Antes de qualquer coisa tá a nossa salvação. Sim. Então assim, se eu vou atrapalhar a tua e tu a minha, então a gente vai se chegar a esse ponto. Então, mas só que não. Então assim, tudo agora tá como terapeuta de casais, Sim. né? Uhum. E tá começando ainda. Sim. Já tem já tem bastante. Tem em vista. E se alguém quiser... não, eu vi lá no podcast do FECast, eu conheci a Simone, e um casal quer fazer uma... Por exemplo, eu e minha esposa, queremos fazer uma terapia contigo. Individual por casal ou para grupos? A primeira sessão, ela é individual. Né? Eu vou, claro, vão ir os dois, mas aí eu vou falar primeiro com a mulher, no caso, porque eu sou mulher, né? Eu vou falar primeiro com a mulher e depois eu vou falar com o homem. Né? E tu que faz, então, é o casal que faz? É só, Não, é só com a Simone. Mas aí, assim, se na igreja querem fazer algum evento, casais, né? Um encontro de mulheres, encontro de casais, daí... Porque assim, o que eu pergunto? Tu quer falar o teu telefone aqui pra galera que já quiser te chamar? Não, ele bota na legenda depois, embaixo no coisinha. Mas tem uma... Também se o homem se sentir mais à vontade de falar com o marido. Pois porque é isso que eu ia chegar agora, tá? Eu jamais ia ter uma liberdade de falar coisas, aquelas coisas cabeludas. O homem vai se sentir mais né? à vontade. As coisas boas que eu faço, eu vou falar, assim, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Assim, agora, quando eu for falar das coisas ruins, eu não vou querer falar. Tu já malha, vive aqui no ar, agora tu quer dizer que tem eu vergonha. Não, cara, só falei da palavra. Jamais eu ia falar mal da minha esposa maravilhosa. Só um pouquinho. Essa é só a primeira sessão. É só para eu captar dela e depois captar dele. As outras vão ser sempre o casal juntos. Porque é terapia de casal. Sim. Então a gente usa a terapia cognitiva. Sabe que eu fiz discipulado, né? Nós tínhamos um discipulador e uma discipuladora. Que era... Sim. Hoje agora parece que muda os nomes, mas a coisa era essa. Então, era mostrar para o homem, né? O rapaz lá me mostrava, o teu dever, segundo a Bíblia, é isso, dentro de casa, fazer assim. E a outra ia lá e falava, né? Falavam mal de mim, né? As duas, né, que se juntam. Mas aí não... Mas é que não, tô brincando. Mas assim, a gente acha que estão lá falando mal, mas na verdade elas estão cuidando da vida delas, né? A gente fica com ela, mas ela vai falar aquilo que eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu xinguei, né? E a gente acaba ficando constrangido, né? Esse cuidado que se tem aí, dessa disposição que tu tá tendo de poder levar a palavra e levar como é que um casal cristão deve proceder, deve ter um bom casal cristão, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito importante para os lares, para as pessoas, né? Porque assim, mesmo que não tá ruim o meu relacionamento, né? Mas pode melhorar. Prevenção, né? Pode melhorar, né? E às vezes um toque, se eu falar para ela não vai dizer nada. Se eu disser A, ela vai dizer B. E às vezes o A estava certo. Não necessariamente eu esteja errado em tudo, né? Porque para ela eu tô errado em tudo. Sim. Porque se eu fizer um erro, o resto tudo é errado. É muito difícil dar o braço a torcer. Porque a minha mulher, ela tem uma mão de ferro, né? Uma sanguínea. Então, assim... E eu dou graças a Deus por isso. Eu já fiquei muito brabo, muito furioso por conta disso. Hoje eu dou graças a Deus por isso. Porque Deus não faz nada. Ele une certinho quem tem que dizer. É a mulher que precisa. Exatamente. Assim, não tinha outra mulher. Eu só quero fazer um alerta aí. É muito diferente o aconselhamento da terapia. Aconselhamento é uma coisa. Terapia é outra. Né? O aconselhamento, né? Posso ir lá na igreja e dar um aconselhamento à luz da palavra. Agora, a terapia, eu vou analisar o quê? Às vezes tem casais que chegam... de cada casal tem situações específicas e trabalhar o quê? Trabalhar
os mecanismos que eu tenho, né, né, para estar fazendo com que eles enxerguem. E muitas vezes a gente começa a enxergar o quê? O individual. Às vezes, dá um exemplo, tá? O André e a Vivi chegam lá e aí eu começo a perceber que o André tem questões individuais lá de trás que reverberam nas atitudes dele no dia a dia hoje. E ele precisa sarar essas feridas algum lá trauma de infância, relacionamento com a mãe. E aí tem mãe. até um versículo que fala sobre isso. Tem até um versículo... Até e assim, Simone... Vamos procurando, hein? Enquanto eu e a Vivi vamos fazer uma terapia contigo, né? E aí, como é que é? Nós vamos dirigir aonde? Nós vamos na igreja? Vamos na casa? Como é que funciona? Existe um espaço? Existe um espaço. Eu estou sublocando um local ali, uma estética, na verdade, que eu conversei com ela. Fica onde? Fica ali no Campo Duna. No Campo Duna. No Campo Duna. Daí eu subloco ali e posso fazer os atendimentos presenciais e pode ser online também. Tem online, tem online também. Usa a tecnologia já para poder dar esse suporte e fica bem mais fácil, né? Fica. Mais fácil pra... Vamos lá que o nosso tempo tá quase esgotando, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ligar aqui pro Alexandre lá em Nova York. Ô, Alexandre, como é que tá aí? Ó, tem 45 minutos, até mais 15 minutos aí pra... Tem um versículo que fala muito sobre o impacto que o olhar da mãe tem sobre a criança e que vai fazer toda a diferença na vida adulta. Ele fala assim, Salmo 131, 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim está a minha alma dentro de mim. A criança, quando ela está chorando, quando ela está incomodada, e a mãe pega aquela criança e acalenta ela e olha para ela está significando, o que ela está fazendo? Ela está dando a confiança para aquela criança. E ela vai ali ser o quê? Ser o que ela tem lá na frente como segurança através desse olhar, através dessa amamentação que vai saciar a fome, né, dela. E ali ela está quentinha, vai nutrir, vai proteger. E aí o ser humano ele é construído através disso. Através dessas primeiras experiências que ela tem lá com a mãe. Então, se um adulto não teve uma experiência, digamos, saudável com sua mãe... Com sua mãe, ela... Ou muitas vezes com o pai também, que é um pai agressivo ou não presente. Exatamente. Né? Todas essas questões tu vai identificar e vai trazer para à tona para vai trazer do cura. Tá, uma última pergunta. Se o teu atendimento é só para cristãos ou para é aberto para qualquer... terapeuta, claro que tem o foco, né? Da palavra. Isso é maravilhoso, porque daí tu vai poder alcançar os não cristãos, né? Eu posso começar, tu é cristão, né? Normalmente quem é cristão já se identifica. Sim. Né? Quem não é que eu achei que isso talvez fosse uma coisa somente para cristão. Não é. Para qualquer pessoa que queira ter um relacionamento melhor, pode chegar lá, não precisa ter cristão. A gente tem que estourar a bolha. Precisamos sair dessa zona de conforto e parar de achar que... Não, e daqui a pouco também tu ganha alguém para Jesus. Sem dúvida, assim, né? Imagina só. Daqui a pouco a pessoa é confrontada com a palavra e não tem joelho que não se dobra a palavra. Se tu entender a palavra, o teu joelho vai se dobrar. Exatamente. E a tua língua vai confessar. Vai confessar. E vai acontecer que ninguém todos irão se dobrar. Em nome de Jesus. Todos irão. Sem ser impactado, né, de um encontro com Cristo através das Escrituras. E aí tu restaurar o teu casamento. E tu entender o que é o casamento. Eu acho que essa é a maior dádiva, é a maior bênção que Deus pode te dar. Tem muitas parábolas de Jesus que remontam o casamento, né? Exatamente. A parábola das virgens, né? Exatamente. Então, assim, isso aí ele traz muito esse contexto, né? Aquela palavra quando ele fala que vai... eu vou preparar-te um lugar, né? Eu vou preparar... João 14. Então isso aí, quando eles casavam, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora, a não ser... Sabe que isso remonta também ao casamento, né?
O casamento judaico, no casamento judaico, na época de Jesus, eles casavam, e tomavam o vinho, né? O vinho era uma alegria, tanto é que Jesus faz o vinho lá. E assim, e quando ele ia pegar a noiva dele, ele primeiro fazia o ketuba, né? Que é o acordo, né? E esse acordo, ele dizia tudo descrevido ali, olha, ela vai morar comigo em tal casa, vou construir uma casa, papapá, e eu vou vir buscá-la aqui tal dia. Isso mesmo. E aí ele vai lá e busca ela naquele dia e vai levar para casa que ele vai fazer, né? Dos pais, né? Sim, dentro da propriedade do pai dele. Só que o pai dele, ele não pode... O filho não pode ir buscar a noiva sem o pai dele ir lá olhar a casa e ver se a casa tem condições de receber, né? Então isso aí é importante, né? O cuidado todo com a noiva, o cuidado todo, porque é uma coisa sagrada, uma coisa que se tiver algum errinho, alguma coisa ali, lá na frente vai respingar, né? Se a casa estiver construída num local onde pode cair, vai cair, aquela família vai ter um desastre. Literalmente, a casa cai. A casa cai, E ele diz, né, como é Ezequias, né? Ao rei Ezequias. Ezequias, né? Ele diz, né, vai lá e arruma a tua casa. Ele ainda dá mais tempo para ele ir lá e organizar a casa dele. Olha o quão importante é. Tu ter a tua casa organizada, tu ter os teus vínculos, tu ter os teus afetos, né, organizados. E aí, pela misericórdia do Senhor, o Senhor derrama graça para pessoas estarem se envolvendo nisso, né, e restaurando esses casamentos. Simone, assim, ó, o Alexandre me ligou lá de Nova York aqui, dizendo que estamos com 50 minutos, tá? Então agora seriam as considerações finais, assim, né? Vocês podem convidar as pessoas aqui, ele vai abrir essa câmera aqui, convidar as pessoas, né, para irem ter uma sessão. A primeira sessão é gratuita? A primeira sessão é. Então, olha aí, ó. Primeira sessão é. Então, aí... A entrevista inicial, assim, né? Eu tô fazendo... Sim, porque às vezes as pessoas têm... Às vezes a condição financeira... E atrapalha. Uma das coisas que eu até achei que tu ia falar, que são condições financeiras, porque atrapalha muito o casamento. Sim, atrapalha. Né? Não, tem também. Eu ia falar, mas é que não deu tempo. Mas eu falei pra ti que a gente não conseguia falar nem metade do que a gente ia falar. Tem um monte de coisa, mas enfim. Principalmente que o pastor Taiciro não para de falar, né? A culpa é sempre minha. Tá vendo? Tua da cobra da Eva e do Adão. Então, a primeira sessão, ela é gratuita, né? Eu vou ouvir a demanda, vou escutar e depois, na segunda, eu faço a anamnese, que daí também eu não cobro, normalmente se cobra, mas eu não cobro, né? Não vou cobrar só o valor ali da... E os valores, é óbvio, como a gente está falando de restauração, eu não posso chegar lá e dizer, não, tu tem que pagar... Não, vamos conversar, vamos acertar, vamos ver o valor, vamos ver, né, a possibilidade de Sim, né? Se a pessoa vê que também que a pessoa não tem muitas condições, quando ela tem condições, né, ela naturalmente vai querer, né, porque no caso de uma pessoa cristã é normal que as pessoas queiram abençoar, né? Porque, então, assim... É uma prática normal. De qualquer maneira, considerações finais, assim, cada um vai ter um tempo. O telefonezinho tá aqui embaixo, pessoal, para quem quiser, tá? Vai ficar ali na legenda o telefone, se ela permitir, não sei se ela vai permitir, porque daqui a pouco começa a passar trote. Não, só se tu... Mas de qualquer maneira, eles podem também chamar no chat, tem um chat aqui, que é o chat do YouTube. Eu quero ter uma sessão dele. Isso aí, comenta, eu quero. Ganhei uma sessão gratuita. Ganhei uma sessão gratuita. Então, assim, a gente quer também que as pessoas procurem lá, né, a Simone, vão lá ao encontro, vão conhecer lá o casal, né? E também, assim, se quiserem fazer um evento, né, de casais, quiserem fazer um encontro de mulheres. Agora, eu estava pensando sobre isso, agora o mês de setembro, né, prevenção do suicídio, né? Tem muita mulher em depressão. Sim, ótimo, ótimo. Eu até estava pensando em fazer um evento. Jefferson, assim. Tem alguma consideração final, Jefferson? Então, eu vou fazer uma propaganda da minha esposa aí, né? Que Fica ela à vontade. tem estudado, e eu acho que vale a pena, sim, uma terapia de casal. Nós vivemos, né, 5 anos uma terapia, um dia após o outro, né, se ajustando em Cristo. Glória a Deus. E, Taiciro, alguma consideração, Taiciro? Eu quero agradecer imensamente ao André e a esse casal abençoado, que eu já conhecia eles, nós tivemos
oportunidade de estudar junto, né? Grávida, inclusive. Daí eu fiz as contas, já faz 3 anos, né? É sempre um prazer estar aqui, podendo compartilhar a palavra e de alguma forma ajudando aos irmãos que nos assistem a crescer em Cristo. É aqui que eu tenho que falar? Poxa vida. Vou repetir tudo, então. Você não está acostumado com os holofotes, com as... Mas é isso, gente. Eu queria também pedir para que vocês apertassem o sininho, desse um likezinho lá nos vídeos. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E comentem que isso aí faz fomentar, faz com que... Pode falar mal de mim. De mim não, por favor. Né? Mim é só benção. E é isso. Obrigado mais uma vez. E depois do André, eu queria fazer uma oração final aí, agradecendo. Não, eu também, assim, vou agradecer, né, o estúdio aqui do Dali Garopaba, que está nos ajudando aqui, né? Muito obrigado aí, muito obrigado ao Alexandre aí, pelo estúdio que a gente grava aqui, o estúdio, né, de qualidade, né, que eu produzia vídeos com o meu telefone, sabe? E agora tem um outro nível, assim, né? Glória a Deus. Então, assim, Deus vai colocando as pessoas, a gente vai indo, né? Então, agradecer o Alexandre, agradecer o Dali Garopaba também, que é o canal do Alexandre, né? Que é um canal de uma revista, tem de tudo, né? No canal dele. Entrevista com político, entrevista com futebol, entrevista com churrasco, e é bem interessante também. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a vocês também por terem vindo hoje aqui, né? Para trazer é o primeiro casal que vem aqui, porque às vezes a gente tenta... Eu sempre quis trazer um casal para ver como é que é a vida cristã, as dificuldades da vida cristã, né? No caso de vocês, já além de serem um casal, ainda tem uma terapia porque está fazendo, então, ajudando outros casais a conseguirem melhorar os seus relacionamentos, né? Isso é muito legal, né? Porque a família, o casal é tudo, né? E o filho vai ver aquilo, vai crescer com aquilo, e se tiver uma brigaiada, ele vai brigar igual com a mulher dele, porque ele viu aquilo o papai e a mamãe fazer, né? Então, isso aí é uma preocupação que é um cerne, que é uma coisa, o centro, né? É o casal estar bem para a família poder estar bem, né? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, a todos. Nós que agradecemos. E escreve lá no canal, faz comentário lá, pode me xingar, pode... O pastor não quer que te xingue, pastor? Não, quero benção, só alegria. Deus é bom. Deus é amor. Queridos, então é isso. Vamos fazer a oração. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo dom precioso da família. Obrigado a cada um que está nos assistindo, Senhor, que esse vídeo possa ajudar a alcançar muitas pessoas, que eles possam experimentar essa expressão de amor e de cuidado que tu tens. Nós te pedimos a tua bênção sobre cada lar que está representado aqui, que haja união no meio das diferenças, paz em meio das lutas, esperança em meio às dificuldades e principalmente amor incondicional um pelo outro. É verdade, Senhor. Guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Fortalece os nossos laços, para a honra e glória do teu santo nome, é que nós te pedimos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Valeu, pessoal. Valeu, brigadão aí. Até a próxima aí. Fé Cast Garopaba.